Estamos ao vivo, bom dia a todos, começando a nossa 36ª Mesa Inovadora, diretamente da nossa sala Borja Zaldívar, hoje com o tema Contabilidade, Ética e Inovação. A contabilidade, ética e inovação devem coexistir harmoniosamente para promover a responsabilidade financeira e o sucesso sustentável das organizações no mundo empresarial, em constante mudança. Eu queria lembrar, antes de começar o nosso evento, que o propósito do Instituto CAPOC é promover iniciativas e inovação corporativa. E como sempre reforça o nosso presidente do Conselho de Inovação, Irã Castelo Branco, o Instituto CAPOC é a Casa do Profissional de Inovação. Lembrar também que vocês podem participar enviando perguntas, fazendo comentários no LinkedIn ou no YouTube, através do chat dessas plataformas. E após a apresentação dos participantes, nós abriremos para debate e também responderemos as questões do público. Eu vou passar, portanto, a palavra para o nosso presidente da mesa, Irã Castelo Branco, que vai dar prosseguimento ao nosso evento e apresentar o nosso palestrante e os nossos debatedores. E seguiremos com a nossa live. Irã, por favor. Obrigado, presidente Bernardo. Bom dia a todos. Bom dia aos associados do Instituto CAPOC, seus convidados que nos acompanham aqui na sala virtual Borja Zaldívar, na qual realizamos as nossas mesas inovadoras. Bom dia, professor Fernando, André, meu colega de instituto, Wagner. Vamos dar início aqui aos trabalhos, apresentando o nosso keynote speaker, que nos honra participando desse painel, e à medida que cada debatedor fale, eu os apresentarei também. O currículo do professor Fernando é muito vasto e eu levaria um tempo enorme se for lê-lo por inteiro, né? Então, tomo a liberdade, com autorização do professor, de fazer uma síntese. O professor é um professor pesquisador, ele é pós-doutor e doutor em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também é doutor em Ciências Sociais, pela PUC igualmente, mestre em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Avaliação Institucional na Universidade de Brasília, e também pós-graduado em Administração com ênfase em Finanças pelo Centro Universitário da Fundação de Ensino de Osasco. O professor tem várias outras graduações e também um trabalho de pesquisador, como eu mencionei, e nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo nos próximos minutos como nosso keynote speaker. Professor, com a palavra, por favor. Bom, primeiramente, queria dar bom dia a todos, né? Bom dia a quem está nos assistindo, bom dia aos colegas do Instituto CAPOC, né? O presidente Irã Castelo Branco, o Wagner Denis, o Bernardo Castelo Branco. Bom dia ao André Pires também, ao Instituto ICBR. Eu acho que essas iniciativas, tanto do CAPOC quanto do ICBR, fundamentais para o desenvolvimento nosso, um país que precisa de tecnologia, precisa de inovação, precisa discutir essas questões para nós sermos referência na América Latina em questões empresariais, questões éticas, e conseguir ter competitividade. Então, parabéns pelas iniciativas. Bom, vou então apresentar o slide. Primeiro, vamos para uma discussão um pouco conceitual. O que é ética? Ética é uma palavra de origem grega, da palavra que vem de ethos, é um modo de ser, ela representa uma característica de um grupo. Então, às vezes, nós ouvimos coisas do tipo, a pessoa
ou nasce ética ou não nasce ética. A pessoa tem um berço ético ou não tem um berço ético. Como se fosse algo definido, né? Como na genética, ou então que pequenininho aprendesse ética e pronto. Não, a ética ela se desenvolve. Nós, por exemplo, aqui temos algumas posturas éticas que são diferentes das posturas éticas da família, diferentes das posturas éticas de determinados ambientes empresariais. Por quê? Porque a sociedade está em evolução e os ambientes são diferentes. Nós vamos para outro país, nós temos que conhecer a ética daquele país, daquele povo. Então, a ética ela evolui na história, a ética ela se desenvolve. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela se desenvolve só em questão de localidade, só em questão de ambiente. Eu estou no ambiente corporativo, ou estou na minha casa, ou estou na faculdade. Não, quer dizer que ela se evolui de empresa para empresa, ela se evolui no tempo, e no tempo tem se evoluído demais, como tudo. Por isso que inovação, discutir inovação é algo tão relevante, principalmente quando nós discutimos a questão ética, porque a sociedade mudou. Uma das questões, quando aborda-se ética, é a questão do ESG, que é a questão ambiental, social e governança, que é um conceito hoje que tem muito sido discutido. Mas, do ponto de vista prático, tem empresas praticando, sim, tem empresas com política, sim, e tem empresas que, às vezes, não tem muito claro ou não mudou o procedimento e que defendem essas bandeiras. Então, nós precisamos ter claro o que é a questão ambiental, social e governança. Isso significa o quê? Significa nós termos um projeto voltado a isso, significa nós termos um código de conduta, termos demonstrações sociais ambientais que apresentam essa discussão, que apresentam esses resultados, significa fazer parcerias para poder contribuir com a sociedade e garantir um processo de desenvolvimento, um processo voltado às questões ambientais, sociais e de governança. Então, quando falamos de ética, nós temos que pensar em alguns fatores. Primeiro fator que eu acho, que tem muita relação com inovação, é a questão de que a ética é um desenvolvimento, ela tem muita relação com o desenvolvimento social e com a evolução da comunicação, evolução de transporte do quê? De pessoas, de informação, de fatos, de fake news, né? Tem relação com a ética muito, de procedimentos, de materiais, enfim. Hoje nós temos, por exemplo, a questão de compra, nós compramos de outro país, como é que é isso? Né? É ético determinado produto? Não é ético? Então, tudo isso faz com que nós temos situações novas. Nós temos que pensar muito sobre essas situações novas, como agir com redes sociais novas, com estratégias empresariais novas. O segundo ponto é que a ética e a responsabilidade devem ser práticas cotidianas. Elas não podem estar só em determinado nível. Por exemplo, a instituição que ela tem políticas éticas para os diretores apenas, ou só para as pessoas de nível hierárquico mais baixo, e não tem uma política ética por conjunto. Inclusive, instituições de ensino, às vezes, em seus códigos de conduta, não contemplam todos os envolvidos, né, dentro da empresa. Isso é um problema muito sério. Nós temos que ter claro que ela tem que ser, não só em todos os níveis, como uma prática cotidiana. É igual Semana CIPA, nós vamos fazer a Semana CIPA, mas e o resto do ano? Nós não precisamos preocupar mais com a questão ética. Um terceiro ponto é a questão de tolerar. Eu ouço muito, né? Precisamos ter tolerância com o outro. Tolerar pode significar que eu acho a pessoa diferente, eu me acho melhor, porém eu tolero o outro. Não é isso. Nós temos que ter algo mais do que isso. É aprender com o outro. Saber que o meu aprendizado ele tem uma utilidade, ele é importante,
mas ele é diferente das experiências do outro, que pode ter outros aprendizados, que pode ter outras contribuições com óticas diferentes, com óticas que podem ser mais relevantes do que o meu olhar. E aqui eu trago uma questão, a questão das 5 dimensões da ética. A primeira dimensão da ética corporativa, na minha opinião, é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade fica muito clara quando nós abordamos a questão social, ambiental e econômica. Então, nós temos que ter uma empresa que tenha uma reflexão socioambiental, ou seja, é ambiental e social, mas se ela não é econômica, ela deixa de existir por uma questão financeira. Ou ela atende questões sociais e econômicas, mas às vezes destrói o meio ambiente. Ou também ela é econômica e ambiental, mas ela não tem uma função social. Sustentabilidade são as 3 coisas. Significa nós pensarmos numa empresa, pensarmos numa instituição pública ou privada que consiga atender as 3 dimensões. Tem um aspecto que, na minha opinião, a sustentabilidade, embora contemple, não fica claro. E eu acho que hoje, com as dimensões que nós temos, ela tem que ser muito clara, que é a questão da multicultura. A questão da multicultura é algo muito importante. Ouço muito falar, às vezes, o Brasil é um país multicultural, que aqui tem vários países representados, ou todos os países representados. Você encontra? Sim. Mas o Canadá é extremamente multicultural. Os Estados Unidos é extremamente cultural. A América Central é extremamente cultural. Ou seja, o mundo hoje é multicultural. Não só por pessoas, mas também pelos meios de comunicação. E nós temos que ver que a multicultura também não é só a questão local de nascimento ou coisa parecida. A multicultura é algo muito mais amplo. E nós temos que respeitar esses aspectos e aprender a conviver com as diferenças. O terceiro ponto é o aprendizado contínuo. Surgiu a internet nos fez mudar alguns hábitos, fez a empresa correr alguns riscos. Claro que dá oportunidade, a tecnologia sempre vem trazendo oportunidade, mas ela traz oportunidade, traz riscos. E, diante dessas situações novas, que são situações como tem uma rede social, eu posso utilizar ela no local de empresa, e se eu não utilizo no horário de trabalho, como é que fica? Como é que fica a questão do home office, que o meu funcionário faz, e às vezes ele faz fora do horário, e tem uma questão trabalhista? Como é que fica? Enfim, vários aspectos, invasão de rede, responsabilização, como é que fica? Implantação da LGPD, temos que pensar sobre tudo isso. E pensar sobre tudo isso significa estarmos preparados por meio de aprendizado contínuo. E aprendizado contínuo, e muitas vezes não adianta fechar a porteira depois que o porco saiu. Não é? Ou seja, muitas vezes nós temos que ter prevenção, e a prevenção requer principalmente inovação. Inovação pensando nessas questões novas, pensando numa legislação que às vezes acompanha o que está acontecendo, numa velocidade diferente do que está acontecendo. Então, nós temos que pensar nisso enquanto empresa. E aí nós temos algumas dimensões relevantes nessa ética. Primeiro, de abordagem, que é a questão da sustentabilidade e o respeito à multicultura. Segundo, que é operacional e de desenvolvimento, o aprendizado contínuo, a inovação, a governança corporativa. Se eu não tenho esses aspectos, eu não consigo ter políticas éticas que atendam a essas demandas. Políticas éticas que consigam ser complementares ou que consigam ter prevenção, considerando aspectos como a sustentabilidade e a multicultura. Então, a governança passa a ser o último aspecto dentro dessa estrutura. A governança corporativa, ela é fundamental para a empresa de todos os níveis. Mas como assim? A microempresa, ela tem que ter governança corporativa? Ela pode ter? Com certeza, a microempresa ou a pequena empresa, ela não pode ter uma estrutura de governança
que custe mais caro do que a empresa, mas ela pode ter vários aspectos de governança, como o código de conduta, como as próprias demonstrações contábeis, elas são aspectos de governança, ter indicadores próprios sociais e ambientais, considerando o segmento que ela está e a sua realidade. Ela pode ter instrumentos jurídicos para garantir o seu funcionamento e o seu controle. E aí eu dou alguns exemplos de políticas, inclusive de sustentabilidade corporativa possíveis. Desenvolver políticas éticas para elaboração de código de conduta, revisando periodicamente ou sistematicamente, desenvolver relatórios de sustentabilidade, elaborar projetos ambientais sustentáveis, realizar políticas de apoio ou parceria, projetos conjuntos, desenvolver e implantar sistema de gerenciamento de resíduos sólidos ou logística reversa. Por exemplo, tive um aluno meu que há muitos anos atrás, ele já fez isso, até ganhou o prêmio de melhor trabalho de contabilidade naquele ano, onde ele estudava um mercadinho pequeno que fazia logística reversa dos seus produtos. Isso representava mais de 5% da receita, quer dizer, além de ter lucratividade, ele conseguia fazer algo que era bom para o meio ambiente. Então, é possível fazer ações, sim, às vezes a custo até zero, e às vezes é necessário investir. Investir, inclusive, para ter competitividade. As certificações são muito relevantes para um país como o nosso, para um país onde nós temos que, a todo momento, como empresa, como profissional, provarmos que somos competitivos, provarmos que temos ética, provar que somos inovadores. Por que nós temos que provar tanto? Porque nós sabemos que há uma hierarquia em termos de reconhecimento internacional que privilegia alguns países e que os países do terceiro mundo eles sempre têm que brigar por essa competitividade. Um exemplo muito claro são os programas de qualidade, que o Brasil tem muitas empresas que se certificam e isso é pressão internacional. Então, conquistar certificações ambientais é outro exemplo, mas tem outros exemplos em termos de certificações que nós podemos apresentar como certificações éticas. Ter um código de conduta é algo necessário para qualquer empresa. A empresa não vai sobreviver se não tiver? Não, mas ela vai ficar extremamente vulnerável. Ela corre risco jurídico. Então, no Brasil, é até uma prática recente. Nos últimos 20 anos que nós temos visto crescer a quantidade de códigos de conduta. Mas é necessário você ter os códigos de conduta. Por quê? Porque é uma forma de você ter mais competitividade. E um código de conduta ele pode ser estudado da outra empresa, ele pode ser analisado da outra empresa, mas ele tem que ser principalmente construído considerando a realidade daquela empresa. E aí, dentro do código de conduta, nós temos alguns benefícios para a construção. Primeiro, é o benefício da atitude ética. Da empresa dar um recado e falar assim, olha, essa ética que é a nossa. Uma empresa que tem várias unidades, é comum nós vermos que cada unidade tem um procedimento ético diferenciado. E isso é um risco para a empresa. Mas quando eu falo que a empresa manda esse recado e fala assim, olha, essa é a nossa ética, eu estou querendo dizer também o seguinte, que o ambiente corporativo também manda um recado para a empresa, porque é importante a participação de todos os níveis hierárquicos. Se os níveis hierárquicos não estão participando no desenvolvimento, não estão comprometidos, o código de conduta passa a ser algo meramente punitivo, ou meramente que eles adotam porque são obrigados. Então, eu acredito que o bem-estar coletivo ele tem que ser pesado na construção desse código de conduta. O código de conduta ele responde aos stakeholders, de forma geral, tanto internos quanto externos. Eu tive uma relação com o cliente aqui, e essa relação minha com o cliente teve um problema, teve um desgaste. Eu estou errado ou não? O que o código de conduta da empresa está prevendo? E o que deve ser feito? Não é porque ele é cliente que ele tem sempre razão. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo e analisar. Tem previsão para isso? Qual foi a prevenção da empresa em relação a isso? Então, nós temos que ter atenção
a aspectos do ambiente social, ao direcionamento das condições de ambiente de negócio, ou a dinâmica da organização. São aspectos fundamentais do Código de Conduta. Então, a ética, ela tem aspectos temporais que eu falo não só de acordo com os anos, conforme se desenvolve. Por exemplo, recentemente, um aluno nosso fez um estudo sobre os códigos de conduta das profissões e encontrou, por exemplo, uma determinada área que possui, dentro do seu código de conduta profissional, previsões muito interessantes em relação às redes, em relação à internet. Quer dizer, ela já se posta à frente das outras. Isso mesma coisa acontece dentro das empresas. Pensar em relação às áreas internas, aos ambientes internos e externos. Por que eu separo área de ambiente? A área, eu estou pensando principalmente em setores diferentes. E ambiente, eu estou pensando em ambiente físico. Aos diferentes níveis hierárquicos e a todos os agentes da cadeia de produção. Meu fornecedor, meu cliente, se eu tenho atravessador, enfim. Como é que eu me relaciono com essa cadeia? As pessoas que formam opinião, as pessoas que decidem a compra, nós temos que ter políticas claras em relação a tudo isso. Então, nós temos que considerar a missão institucional, para que é a razão da existência da empresa, os valores, os objetivos têm que estar alinhados com esse código de conduta. Eu não posso ter uma missão maravilhosa e um código de conduta só de procedimento que não reflete essa missão. Os objetivos da empresa, a realidade constitucional, os aspectos legais, e isso varia se eu vou abrir uma unidade em outro país, por exemplo, eu tenho que pensar nisso. A comunidade interna e externa, a multicultura, os aspectos éticos e religiosos. Eventualmente eu vou abrir uma unidade em outro país, tem questões religiosas diferentes, né? E aí nós temos que pensar também nos demonstrativos de natureza social e ambiental, que são uma realidade empresarial. A contabilidade ela não pode mais ficar limitada a aspectos somente econômico-financeiros. Nós temos que refletir sobre isso. E essa dimensão, eu me preocupo um pouco com os relatórios de sustentabilidade, que muitas vezes eles estão muito mais voltados a relatórios de marketing do que uma relação com a sociedade. Nós precisamos pensar em padrões mínimos por setor. Nós temos que pensar que tem que permitir comparabilidade de um ano para o outro, comparabilidade entre empresas. As formas, porque, por exemplo, quando eu falo de um lucro líquido, de uma margem líquida, todo mundo aqui já imagina os indicadores, já sabe construir. Agora, quando eu falo em um índice de produtividade, como é que ele é calculado? Quando eu falo, por exemplo, um índice voltado à reciclagem, nós temos que ter muito claro também como é que se calcula, qual a fonte. E isso pode ser padronizado por segmento. Nós podemos ter as questões diferenciadas por empresas, mas padrões mínimos eu considero que são fundamentais. Por exemplo, para a área de saneamento, para a área de energia. Por quê? Porque eles têm realidades próximas em relação a alguns aspectos. Inclusive para o investidor. O investidor ele está querendo investir numa empresa, ele gosta de uma empresa que tem uma confiabilidade, não só do ponto de vista econômico-financeiro. Surgem aí, inclusive, os ratings, né, voltados à questão social, ambiental, que estão sendo construídos e dinamizados pelo mundo. E aí o mercado atualmente busca o quê? A construção de relatos integrados ou de políticas de sustentabilidade. O relato integrado, em 2012, foi criada uma comissão de acompanhamento no Brasil. Essa comissão tem vários participantes, várias organizações, ele é importante e ele tem que atender esses aspectos citados. E a construção do relato integrado, ele interliga as questões econômicas, sociais e ambientais. Dentro dessa construção, ele é dividido aqui, alguns, com certeza, provavelmente todos, ou a maioria, conhecem já, então desculpa se eu estou sendo redundante, mas eu acho importante abordar um pouco os capitais. Ele é dividido em 6 capitais: capital financeiro, o capital manufaturado. Quando se fala em manufatura, se nós trouxermos a história da indústria e a história da administração, nós pensamos sempre em algo físico, mas a manufatura ela pode ser de serviço, pode ser de atividades.
o capital intelectual, que gira muito em torno de patentes, em torno de desenvolvimento científico, valor de inovação, enfim, e outros. O capital humano, que constitui, inclusive, a sua multicultura, eu acho que é uma coisa importante. O capital social e de relacionamento e o capital natural. Esses indicadores, eles têm uma linha de desenvolvimento dentro das empresas, mas não tem uma uniformidade. Isso é uma coisa que a gente se preocupa. Hoje, no Brasil, você tem uma regulação, essa regulação ela vem, inclusive, alinhada com algumas discussões externas. Nós temos duas normatizações que acabaram de sair, a 1 e a 2, voltadas a questões sustentáveis. Eu vou apresentar aqui muito rápido, tem muita coisa da norma, que valeria a pena uma discussão aqui de umas 2 horas só sobre a norma. É uma norma extensa e que tem vários detalhes. São detalhes. A norma coloca muita coisa voltada a norteamento e não a execução propriamente dita. Ela descreve a visão de longo prazo de um pensamento integrado dentro das práticas de negócio no setor público e privado, facilitado pelo relato integrado como padrão para relatórios corporativos. Essa é a proposta da norma. E aí ela propõe um relato integrado a fim de melhorar o quê? A qualidade da informação, a promover uma abordagem mais coesa e eficiente do relato corporativo. Inclusive, uma pergunta que muito se faz é como que fica a contabilidade com a inteligência artificial? Essa é uma resposta. Nós temos que ter procedimentos muito mais gerenciais e utilizar a inteligência artificial como algo que colabora conosco, do que querer competir no ambiente da inteligência artificial. Então, ela busca aperfeiçoar a prestação de contas e a responsabilidade pela gestão, e ela promove o entendimento de suas interdependências. Os princípios de orientação dessa normatização é foco na estratégia e na orientação para o futuro, conectividade das informações, a relação com as partes interessadas, a materialidade, que é uma discussão que tem sido feita muito nas instituições, como representar essa materialidade dentro das demonstrações, inclusive contábeis, a questão da concisão. Não adianta ter um relato integrado que ele aborda várias coisas e tudo mais, mas, no fim, não consegue ter uma concisão, uma posição precisa. A confiabilidade e completude dele, ou seja, o universo dele tem que ser... O que é confiabilidade? Esse dado aqui, esse 2,5, ele representa o quê? Como é que eu busco? Onde que eu busco? A uniformidade e comparabilidade, que é o grande desafio dos setores que tem que se discutir e que estão discutindo por área. E tem os elementos de conteúdo dela, que é a visão geral da organização, a governança, o modelo de negócios, o risco e oportunidade, a estratégia de alocação de recursos, o desempenho, a perspectiva e a base para elaboração e apresentação. Esses elementos de conteúdo e esses princípios de orientação, eles estão na norma. E como é que é feito isso? Aí é o desenvolvimento que as empresas estão buscando essa uniformização. Para finalizar, eu gostaria de dizer o futuro das políticas éticas corporativas, da minha visão, eu acho que tem muita coisa aqui para agregar, mas eu coloco alguns pontos que eu acho que são norteadores das políticas éticas corporativas. Primeiro, que a governança demonstra tendência e necessidade do quê? De melhora das políticas gerais de governança. Com inovação, com construção de instrumentos de acompanhamento e controle, com envolvimento dos gestores com as suas empresas, com as suas áreas e dos diferentes níveis hierárquicos, com a relação com o público externo. Como é que nós vamos melhorar de forma contínua a nossa governança? Segundo, aperfeiçoamento das empresas. Para quê? Para implantar as políticas de governança, para implantar código de conduta, para melhorar, para ser preventivo. Terceiro, surgimento de novos instrumentos e aperfeiçoamento dos instrumentos antigos. Nós necessitamos de instrumentos novos para garantir as questões sociais e ambientais.
e econômicas. Os antigos não podem ser descartados, eles têm que ser evoluídos. Desenvolvimento do relato integrado e outras formas de difusão de práticas sustentáveis. Entendeu? Porque o relato integrado é uma prática de difusão da informação. Ele exige a mudança processual porque você está se expondo. Mas ele é só isso? Ou temos outras práticas, inclusive de difusão possível? Como as próprias certificações não deixam de ser uma prática de difusão do que nós estamos fazendo. A necessidade da tecnologia da informação é muito forte. Não dá para a empresa pensar em hoje inovar, pensar hoje em desenvolver uma área contábil, pensar em desenvolver uma área de produtos e de serviços sem ter conhecimento da tecnologia. A tecnologia tem que estar presente dentro dos cursos de graduação, dentro dos cursos de mestrado e doutorado de cada vez mais forte. E tecnologia não é só máquina. Tecnologia é processo, tecnologia é desenvolvimento. Reflexão e construção de muitas práticas considerando a inteligência artificial, a automação e a velocidade de transporte. O Drucker falava já da velocidade de transporte. Transporte do quê? De pessoas, de informação, de produtos, de práticas. Hoje, o que acontece lá longe acontece aqui. Essa frase a gente ouve já há 20 anos. Mas eu diria mais, o que não acontece lá longe, às vezes acontece aqui. Por quê? Porque uma fake news lá fora pode fazer com que a gente tenha uma reação achando que é uma verdade. Então, é algo que nós temos que estar preventivos. Desenvolvimento de instrumentos de governança corporativa em pequenas empresas. O pequeno empresário ele representa muito no país, precisamos desenvolver. E não é tão difícil isso para o microempresário. Enfim, muito obrigado. Deixo os meus contatos. Queria dizer que nós estamos, coincidentemente, com esse evento, nesse período, nós estamos lançando um livro novo aí pela Atlas, esse livro de ética, era um livro de 2007. Ele está vindo todo renovado, com muito mais páginas, muito maior. E queria também agradecer, além do Instituto Capoc, ao ICBR, ao pessoal que está assistindo. Eu vi alguns aqui, vi a Aline, doutoranda lá de Portugal, que foi aluna do nosso mestrado lá da PUC. Nós temos alunos da PUC aqui, está o Rafael, tem outros. Eu não consigo ver a lista agora, mas queria agradecer a presença deles. Obrigado. Estou aberto à discussão. Espero ter contribuído um pouco com a temática. Professor Fernando, muito obrigado pela sua rica exposição. Aqueles que nos acompanham certamente se deram conta de que o professor aborda o tema da contabilidade muito além dos números, não é? Colocou ênfase nos demonstrativos de natureza social ou ambiental e destacou os 6 capitais do relato integrado, que a mim parece algo muito relevante, nos levando a tomar conhecimento e refletir sobre a importância de uma norma padrão para a elaboração de relatórios corporativos. Acho que o que nos trouxe o professor Fernando vai levar a muitas reflexões dentro e fora deste painel, não é? Nós vamos passar a palavra agora ao André Pires, o André que está aqui conosco. Ele é o presidente do Instituto dos Contadores do Brasil, ICBR, nosso parceiro que nos honra aqui nesse painel. O André também tem um vasto currículo que eu vou ler de forma sintética. André é graduado em Ciências Contábeis pelo Mackenzie, com MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ele foi auditor na Ernst Young e diretor de controladoria. Atualmente, ele é perito judicial e avaliador de empresas, com mais de 20 anos de experiência profissional. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir os comentários de André como debatedor sobre aquilo que escutamos do professor e depois também a oportunidade de tê-lo respondendo perguntas dentro do painel e interagindo com aqueles que estão na nossa audiência. A palavra é sua, André, por favor.
Obrigado, Irã. Bom dia a todos, as pessoas que nos veem aí pela internet, professor Fernando, também o Wagner, ao Bernardo, que iniciou a apresentação. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, né, falar depois do professor Fernando sobre contabilidade, ou ética principalmente, a gente tem que se colocar no lugar de fala. Então, eu queria dizer o seguinte, embora sejamos colegas de profissão, o professor é um acadêmico e um pesquisador brilhante, e eu aqui me coloco como contador da prática, tá? Muito embora... E aqui tem tem uma justificativa importante para fazer a esse respeito, né? Eu sou aluno lá do mestrado do professor Fernando, então qualquer coisa que eu escorregue aqui no conceito ou na questão acadêmica, depois ele pode me puxar a orelha. Então, por isso, professor, já peço desculpa antecipadamente para quem nos ouve também aí do outro lado, que seja da academia, que eu estou falando aqui como contador que tem uns 20 anos de experiência, que está vivendo na prática aí a contabilidade, tá? Bom, além disso, logicamente, faço parte do ICBR, vou falar só um pouquinho do ICBR aqui, fazer o nosso jabá e explicar também o que tem acontecido por lá, que tem conexão aqui com o CAPOC, né? O Instituto dos Contadores do Brasil foi criado recentemente, a gente tem aí pouco mais de 3 anos de operação, então eu classifico, algumas pessoas até não gostam dessa classificação, mas eu me classifico o nosso instituto como uma startup. Então, nada mais inovador que uma startup, né? Então, só por isso já teríamos motivo para estar aqui. E quando a gente começou a pensar o instituto, um pouco mais de 3 anos, foi em conversas entre os preparadores, na época a gente gostava desses termos, né? O preparador das demonstrações contábeis, que viam uma necessidade ou que queriam um lugar para debater os assuntos mais complexos, principalmente, né, que permeavam ali a nossa profissão e a nossa ciência, e não encontravam isso em nenhum lugar, né? A gente tem diversas entidades aqui que cumprem muito bem o seu papel. Tem o Conselho Regional de Contabilidade, a gente tem o Instituto dos Auditores, cada um dentro da sua função, mas um lugar que dedicasse um tempo de qualidade ali para discussões que colocasse o preparador da demonstração contábil no foco, a gente não encontrava. Então, a gente viu essa oportunidade e a gente montou o Instituto. E de lá para cá, a gente tem comandado ali algumas discussões importantes, e algumas delas passa pela fala do professor Fernando, né? O SG talvez seja a que mais tem chamado a nossa atenção. Fizemos no ano passado uma discussão de 2 dias, ou um evento de 2 dias, que trouxemos alguns dos expoentes aí do SG, tanto no nível mundial quanto brasileiro, e trouxemos aí esses tópicos que o professor aí explorou muito bem, né, de forma bem condensada, e a gente percebe que é o seguinte: a nossa classe, muito embora esteja no meio da discussão, ela ainda carece de ser alertada sobre alguns desses aspectos. E também os colegas do mundo corporativo precisam entender que a gente está aqui para apoiá-los no que for necessário, e que a gente tem informação e tem preparo para fazer esse apoio, né? Então, acho que esse é um dos pontos para destacar. E a questão ética é outro tópico também que vem nos acompanhando, inclusive o professor Fernando vai participar de outra mesa sobre ética também para o Instituto. O professor Fernando é um dos conselheiros notáveis do nosso Instituto, então, inclusive, quando eu vou apresentar o professor Fernando, antes de professor da PUC, antes de doutor, eu apresento como conselheiro do ICBR. Então, essa é uma técnica que eu uso, inclusive, para chamar a atenção para o nosso Instituto, né? Enfim, e aí, colocando, agora, fechando esse parênteses para falar aí sobre o Instituto, queria destacar algumas questões da fala do professor e fazer algumas adições, né? O
professor coloca aí a importância da contabilidade no aspecto da ética, no aspecto de dar suporte à governança, de criar um ambiente informacional importante que dá suporte às decisões de ESG e tudo mais. Mas eu queria até voltar um pouquinho antes, até porque a gente está aqui num cenário, talvez a gente não esteja com pessoas iniciadas na contabilidade ou no mundo corporativo aí, no mais alto nível, né, que quando a gente está falando aí de ESG. E dizer o seguinte, a contabilidade durante bastante tempo, e é só fazer um panorama aqui, né, que há bastante tempo ela foi tida como uma profissão, como guarda-livros, né, estava muito ligada ao cumpridor de regras fiscais. Então, é aquele que entregava a declaração, era aquele que apurava imposto, era praticamente um despachante do fisco. Né? Então, era praticamente um braço do fisco. Durante bastante tempo foi visto assim. E por questões culturais, por questões de desenvolvimento econômico, enfim, por bastante tempo foi feito assim. E nas grandes empresas já não é mais assim há algum tempo, mas ainda tem uma gama da economia, né? Um setor da economia que ainda tem essa visão um pouco retrógrada. E com a evolução do tempo, a gente tem batido na tecla que, olha, a gente pode mais. E a gente tem se desenvolvido e a gente tem ocupado posições nas corporações que nos permite falar, né, ou ter esse lugar de fala, né, falar sobre ESG, falar sobre gestão, falar sobre preço, falar sobre quase tudo. Né? A questão de 3, 4 anos, o professor Marion, que é colega do professor Fernando lá na PUC, meu professor também, ele listou lá as atividades que o contador consegue desempenhar, ou desempenha naturalmente, dentro das organizações, né, da economia de forma geral. Ele listou mais de 60 atividades, desde ser o head da parte financeira, da parte fiscal, cuidar da parte de controles internos, da auditoria interna, da auditoria externa, da controladoria, enfim. E são atividades que estão ali no coração das empresas e a gente não se dá conta que são feitas por contadores. Né? Então, pegando ali o gancho da apresentação do professor, que a gente tem que cuidar para que as informações corporativas, financeiras principalmente, tenham um padrão. Né? E isso é uma função importante do contador. Tanto é que a gente segue um padrão rigoroso no nível internacional. Para quem aqui não é contador, tem uma regra internacional que o professor citou, né? Que são os IFRS. E agora a gente está também sendo o guardião das informações não financeiras, que estão sendo reguladas agora, que vão dar suporte para o ESG, para as estratégias de ESG. Bom, só que a gente também suporta outras atividades de cunho gerencial, que isso acho que é importante também destacar. E importante dizer que é o seguinte, mesmo nessas atividades gerencial, a ética, né, ela tem que estar posta, porque é parte do contador as informações que vão determinar o rumo da entidade. E aí, é bom que a gente prepare, principalmente os empreendedores que estão vindo aí, a gente está vendo uma explosão, a pandemia foi talvez um dos grandes, uma das molas propulsoras aí para as startups, né? Então, é importante a gente citar que o contador pode apoiar os gestores, pode apoiar o empreendedor, os acionistas, os sócios das empresas, desde a sua constituição, desde a concepção da ideia, fazendo ali modelos, estudos de viabilidade econômico financeiro, depois ele vai estar lá fazendo o relatório de desempenho dessas operações, apontando se deu lucro ou prejuízo, enfim. Eu acho que é destacar isso, mas é sempre tendo em vista que tem que ter ali os conceitos éticos bem claros para ele e compartilhando disso
com a autoadministração, né? Porque isso é uma coisa compartilhada, tá? Além disso, e aí, para quem não ainda insiste ou não conhece bem a nossa atividade, e para dar um reforço aí da importância dela, vou citar aqui o professor Ildíceos, ele fala o seguinte, que a contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Em todas as camadas, né? Eu não sei se essa fala é dele, mas, enfim, e ele, inclusive, diz que as outras ciências e o mundo corporativo, no caso, só se move por conta das informações que é produzida pela contabilidade. E, veja, agora o professor cita a importância não só das informações financeiras que são geradas, não só de receita, lucro, mas informações não financeiras, que isso é fundamental, é isso que tem movido o mundo corporativo. E é aí que a gente tem que cada vez mais prestar atenção para questões de padrão, isso é importante, o padrão que vai perseguir a contabilidade para o resto da vida, né? Acho que isso é uma questão perene na nossa profissão, mas a ética, principalmente, tá? E aí eu fiz mais algumas anotações aqui, para dizer o seguinte, a inovação também, ela causa uma pressão sobre os reguladores, e acho que o professor citou bem isso, a gente está aí, por questão de um mês e pouco, de duas normas que foram criadas que devem aí, que são o pontapé das normas que vão ser exigidas a partir de 2025, por volta disso, ou 24 ou 25, na CVM de todas as empresas de capital aberto que tratam de ESG, né? E, em cima dessa base normativa, essas duas primeiras normas, virão outras mais. Mas aí, por que essas normas vieram? Vieram por uma pressão regulatória, principalmente de inovação, de empresas inovadoras, disruptivas, né? As empresas inovadoras, elas têm, ou as atividades inovadoras, elas têm esse poder de pressionar a regulação, porque como elas são novas, né, são atividades novas, elas não querem ser encaradas e não querem ser ali classificadas dentro de modelos antigos. Elas precisam de um arcabouço regulatório diferenciado, né? E essa pressão, quando ela pode ser feita de forma muito saudável, né? A gente espera que ela seja feita de forma muito saudável, e isso geralmente tem o poder de trazer aqui uma evolução econômica, uma evolução do ponto de vista da cultura do país e da economia do país de forma geral. Entretanto, algumas vezes ela pode passar do limite, e aí a gente pode ter problemas éticos. Se depois o professor puder citar né, onde fica esse equilíbrio, seria bacana. A gente pode citar, inclusive, semana passada, eu não quero fazer julgamento de valor aqui, mas semana passada o Brasil entrou para os anais aí do mundo jurídico do ponto de vista da inovação, né, quando multou o Uber em R$1 bilhão, danos morais coletivos, e determinou que o Uber registrasse todos os motoristas de aplicativo. Logicamente que essa decisão ela vai ter muitos desdobramentos, a gente não sabe nem como é que ela vai ser cumprida, porque é uma coisa assim que muda totalmente o negócio do Uber, que é um negócio que tem uma força tremenda e que está em todo o lugar do mundo. Mas é só para trazer aqui a informação de como a gente está num ambiente que deve mudar constantemente e que a gente tem que estar preparado, porque a regulação ela deve acompanhar isso, mas ela não deve ser tão rápida. Agora, o mais importante do que a regulação é a gente compartilhar de conceitos éticos ou de tratar do assunto ético na frente até do que a regulação, porque eu acho que se a gente consegue um ambiente ético saudável, isso é mais importante até do que o regulatório. Eu acho que eu já vou fechar por aqui. E aí, só citar uma outra coisa que aconteceu recentemente, só para a gente entender em que momento a gente está aqui. A semana passada, o professor Martins, que também é um dos nossos conselheiros notáveis, e é um
os mais brilhantes pesquisadores em contabilidade, ele sugeriu que para a gente ter um ambiente mais saudável do ponto de vista de regulatório aí da contabilidade, a gente deveria ter a independência do contador. O contador deveria responder exclusivamente para o conselho de administração. É uma mudança muito significativa, mas ele mostra, independente disso, se isso vai à frente, se não vai, se é uma boa ideia ou não, eu só queria trazer aqui essa informação para dizer o seguinte, o quanto a gente deve despender tempo pensando na questão da governança e pensando em contabilidade, pensando nas informações que são geradas do nosso negócio e como isso é compartilhado com os stakeholders e qual é a responsabilidade que a gente tem ao fazer esse compartilhamento dessas informações. Eu acho que é isso, são as minhas considerações, pegando o gancho aí da ótima apresentação, excelente apresentação do professor Fernando, espero que tenha contribuído de alguma maneira. Obrigado. Obrigado, André, pela sua brilhante participação, trazendo várias provocações interessantes. Eu vou passar agora a palavra ao Wagner Denis. O Wagner é o diretor de comunicação do Instituto Capoc. Ele é membro da Ordem dos Economistas do Brasil, ele tem uma longa carreira na área de marketing e é um dos fundadores do nosso instituto. Wagner, a palavra é sua, e já quero fazer um spoiler aqui, é uma pergunta provocativa do também nosso associado George Osborne, que foi auditor na PwC, vice-presidente de finanças da Qualcomm, e também já vou furar a fila aqui e colocar para os painelistas a questão do blockchain e o futuro da contabilidade, que eu gostaria de ver debatida aqui no nosso painel. Wagner, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui no meio de pessoas que entendem do assunto muito mais, né, do que a gente imagina, porque por trás disso aí tem muita experiência, né, André e o professor Fernando, mas eu gostaria de pontuar com algumas coisas. Eu já trabalhei no começo da minha carreira em auditoria, trabalhei em auditoria na Infraero, depois eu migrei para a área de marketing. E eu sempre tive uma aproximação muito grande com o pessoal de contabilidade, talvez pelo início da minha carreira, né? E eu encontrei, já na década de 80 para 90, um grande parceiro, quer dizer, o departamento de contabilidade era um grande parceiro do departamento de marketing. Então, criamos na Panasonic, na época, o sistema de informação de marketing, e a principal fonte interna de informações era o setor de contabilidade, né? E aí nós tivemos experiências muito interessantes, inclusive com estratégias de formação de preços, estratégias de impostos, estratégias de aonde colocar a fábrica, onde tem incentivo, onde não tem incentivo. Então eu quero trazer um pouco também dessa minha experiência, André e professor, porque quando nós falamos hoje de contabilidade, né, mudou completamente o conceito. Antigamente era realmente um departamento que existia para fazer a folha de pagamento, para pagar os impostos, os tributos, etc. E era tido como um departamento muito, muito fechado, com ações repetitivas, etc. Eu já, na minha carreira, já via de maneira diferente e venho acompanhando o que está acontecendo com a contabilidade nos últimos anos. Criei na Ordem dos Economistas do Brasil, junto com os amigos lá, o Comitê da Economia 4.0, e um dos detalhes que eu comecei a estudar foi justamente a contabilidade 4.0, né? E eu quero trazer um pouquinho também disso, professor Fernando. Na contabilidade 4.0, a gente tem uma evolução e houve aí um salto quântico, né? Com a entrada, por exemplo, dos certificados digitais, com a implantação do IGOV, com a implantação do
SPEC e outras ferramentas, né? Inclusive a colocação de toda a parte gestora e toda a parte documental nas nuvens, né? Então, houve um incremento muito grande de ações ligadas à inovação que permearam também a contabilidade, trazendo ela para um outro patamar. E aí eu quero colocar também a contabilidade consultiva, algo que eu já fazia lá atrás, mas que hoje é uma realidade, onde o contador e a contabilidade dentro da empresa deixa de ter apenas o papel repetitivo de tarefas, né, de folha de pagamentos e outras coisas relacionadas a notas fiscais e tributos, e passa a ter um papel estratégico, inclusive, né, onde todas as decisões e tomadas de decisões, elas acabam, vamos assim dizer, se utilizando das informações e do conhecimento dos setores contábeis da empresa. Então, isso, para mim, foi uma evolução, e está sendo uma evolução muito grande. E eu queria chegar na outra parte, que é a inovação da contabilidade ligada às startups. Nós temos uma startup brasileira, que vocês conhecem, a Contabilizei, né? Ela é a única, olha que interessante, professor, o único escritório de contabilidade no mundo a fazer parte do ranking. Tem um ranking mundial de empresas inovadoras, da revista Fast Company. Tá? Dentre as empresas inovadoras, você tem a Amazon, a Uber, a Airbnb, Facebook, Apple, Mercado Livre, e uma delas é a Contabilizei, uma startup que hoje já não é considerada startup, já está consolidada, né? Mas é uma coisa disruptiva, onde hoje eles têm mais de 50 mil clientes atendidos, né? Mais de 1.000 colaboradores dentro da sua carteira. Então, para mim, essas mudanças no setor de contabilidade, elas mostram que realmente houve uma mudança significativa, né? Sentimos falta, nós que trabalhamos com desenvolvimento e mentoria, e aqui no Instituto Capoc, com desenvolvimento também de negócios, né, de inovação, nós sentimos falta do conhecimento de alguns CEOs, né, em relação a esse novo momento da contabilidade nos negócios. Então, a contabilidade 4.0, já devemos estar indo para 5.0, ela nasceu junto com a indústria 4.0 e a economia 4.0, né? Então, houve uma mudança onde deixou de ser uma coisa manual repetitiva e passou a ser uma coisa também ligada a novas tecnologias e que resultou na melhor qualidade dos relatórios, numa maior rapidez no fluxo de informações e no auxílio de tomadas de decisões. Tudo isso permeando a ética, obviamente. Mas quando a gente fala de uma nova fase, um novo momento da contabilidade, é assim, professor e André, vocês que trabalham com a contabilidade, talvez vocês não tenham percebido, porque faz parte do dia a dia de vocês estarem sempre se atualizando, né? Mas nós que estamos um pouco fora, observando todo o mercado, a gente percebe esta evolução muito rápida, né? Colocando a contabilidade num outro patamar dentro das tomadas de decisão, dentro dos negócios da empresa. Então, o escritório de contabilidade passou a ser um parceiro estratégico para as tomadas de decisão, e não apenas um fazedor de tarefas, um cumpridor, né, de tarefas e pagamentos e etc. Então, ela possibilita a esse novo momento, né, colocar a contabilidade num outro patamar. Agora, falando da questão ética, é óbvio que quando nós falamos de ética, nós temos que entender a ética em vários setores, em vários planos, né? Então, quando você está tomando a decisão de como você vai
tentar encontrar um caminho, eu não vou nem usar a palavra burlar, né, porque não é bem isso, mas procurar um caminho para que você possa ter uma melhor rentabilidade, tomando algumas decisões em relação à ICM, em relação à parte legal, né, da coisa, de impostos, etc., isso também precisa tomar muito cuidado, porque isso pode muitas vezes levar a grandes conflitos e muitas confusões, onde a ética também pode ser colocada em choque. Quando falamos na composição de preços, né, preços ao consumidor, olha a ética aí, a gente tem que ter muita ética permeando também essas decisões, né? Porque não é apenas a lucratividade, não é apenas o negócio em si, nós temos que ver também a questão de dar à população a possibilidade de acesso a alguns produtos e alguns serviços, né? Então, esta ética tem que permear várias decisões, vários negócios, não apenas na questão, como tem aí a pergunta, que eu gostaria depois que o professor Fernando pudesse também agregar o seu conhecimento, onde fala sobre as lojas americanas, né? Nosso amigo Jorge fez a pergunta. Aí são outras questões éticas, né? Aí já relacionado no mundo lá no Monte Olimpo, onde as decisões aí de bolsa de valores, de ações, já são coisas mais estratosféricas. Mas se a gente tiver a ética permeando desde das informações que chegam lá de baixo, eu acho que deu um pequeno delay aqui, me desculpem, mas eu acho que nós temos um assunto bem interessante. Voltou agora? Voltou? Pronto, eu queria então passar essa questão das lojas americanas e dessa questão ética também, a resposta aí para o professor Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Muito boa a sua contribuição, chamando atenção para aspectos de inovação, que está no cerne do propósito do nosso instituto, né? Citando a Contabilizei, realmente uma empresa disruptiva, né? Até orgulho para quem trabalha com inovação no nosso país. Bernardo, nós vamos agora entrar na fase das perguntas e respostas, né? Eu até já comentei sobre a existência de algumas, você está acompanhando várias outras, e as perguntas vão ser lidas pelo Bernardo para facilitar e direcionadas aos participantes da mesa, né? Então, vamos dar seguimento com as perguntas, que é uma parte bastante interessante aqui da etapa final dessa mesa inovadora. Perfeito, Irã. Olha, parabéns a todos pela palestra. Isso reflete na participação do público, muita gente entrando, interagindo, tanto pelo nosso canal no YouTube quanto no LinkedIn. Vocês devem estar acompanhando pelo chat. Então, queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, a colaboração de todo mundo. Nós temos ainda 15 minutos, então eu acho que é tempo suficiente para a gente responder algumas perguntas. Eu vou trazer já a pergunta que o Irã e Wagner comentaram, que o nosso colega George Osborne fez, que é a seguinte, para o professor Fernando. Gostaria de saber a opinião do professor sobre os recentes episódios ocorridos nas Americanas e Light, à luz da ética corporativa e comunicação com os acionistas. A ética foi infringida, professor? Olha só, já uma pergunta espinhosa, mas aqui é local de debate e democracia. Seu microfone está fechado, professor. Pronto. Então tá bom. Está me ouvindo agora? Sim, senhor.
Então, começa logo pela pergunta mais fácil, né? Aqui não tem pergunta fácil, professor. Começa logo pela mais fácil. Primeira coisa, eu acho que eu queria abordar. O Wagner falou um pouco das pequenas empresas, e eu acho que o Antônio também citou. Eu queria abordar as pequenas e queria abordar a questão das grandes, né? Como começamos pelas grandes, eu acho que queria deixar claro assim, algumas coisas. Primeiro ponto, eu comparo ética com futebol. Já viram como todo mundo entende futebol? O cara estava impedido, é claro que estava impedido. O gol valeu, não valeu. Eu vi, eu sei. Né? A ética é muito parecida. As pessoas muitas vezes pré-julgam as coisas, mas não tem todos os elementos. E é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Eu me lembro quando saiu a questão da Americana, tinha acabado de sair, já estava uma discussão tremenda em vários grupos. Não, porque o culpado foi não sei quem, não, porque a culpa é não sei quem. O conjunto de elementos abordados ali é muito grande. Né? O que eu acho que nós temos que discutir também não é o culpado, mas talvez discutir o que tem que ser feito para que se evite isso contra as empresas ou para que se evite esse tipo de problema. Eu estava vendo a Light, por exemplo, a Light teve ela entrou com uma recuperação judicial de 11 bilhões e ela tem um faturamento de 13 por ano. Não é uma coisa assim que para eles é tão impagável. Quando fala em bilhões, a gente assusta, mas é uma coisa que dá para ser feito um plano de reestruturação. A própria Uber, as pessoas estão falando assim, não, mas ela não tem como pagar, né, 1 bilhão. A Uber, num trimestre, ela costuma faturar 8, 9 bilhões. Né? O André citou a Uber. Né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, somente a opinião pública, sobre o que fala, o que pensa, em termos de, às vezes, pré-julgar. Eu acho que o primeiro ponto é aí. O segundo ponto é quais foram as políticas preventivas. O que se estabelecia? Por exemplo, nas lojas americanas fala-se em contratos artificiais. Qual a prevenção em relação a isso? Teve, não teve? Como é que está esse julgamento? Então, eu acho que em ambos os casos, antes de falar o culpado, eu acho que a gente tem que analisar o todo. Aconteceu um fato uma vez com uma empresa, uma grande empresa, que eu me lembro bem, me ligou aqui um jornal de grande circulação, e o cidadão, inclusive, foi até engraçado, porque o cidadão falou que ele era estagiário, que ele estava saindo da área de esportes, indo para a área de negócios, e ele queria que eu confirmasse um episódio desse nível, que a culpada era a empresa de auditoria. Tinha acabado de sair o problema e me passaram o abacaxi. E eu falei assim, eu não posso falar isso, nós temos que discutir. Né? Depende. Mas se a empresa de auditoria fosse séria, ela teria detectado o problema. E eu não entendia nada de contabilidade. Aluno de jornalismo, né? E eu virei e falei assim, olha, não é assim. Mas, professor, o senhor não acha que? Eu falei, não acho. Precisa analisar o fato. Bom, no dia seguinte estava publicado lá, professor Fernando de Almeida Santos, da PUC São Paulo, afirma que a auditoria é culpada. Eu, na hora que eu vi aquilo, eu tenho o Google Alerts, me passou, eu imediatamente mandei a mensagem para o jornal, falei assim, não falei isso, eu falei isso. E antes de cair nas redes, naquela época a velocidade era um pouco menor, o jornal corrigiu e saiu o que eu falei. Né? Então, o que eu acho? Os dois casos precisam ser analisados profundamente. Teve refazimento nas americanas. Também acho que essa política de refazimento ela ajuda, mas ela não detecta tudo, né, da CVM. Eu entendo que a contabilidade ela tem sua função, inclusive na prevenção. Né? A contabilidade, seja a própria contabilidade interna, como a própria auditoria interna e externa, mas tem que ser analisados os fatos. Eu acho que isso é o primordial e caso a caso. Né? Professor Fernando, depois, no final, gostaria só de dar André. Por favor, André.
Eu só acho o seguinte, eu concordo em gênero, número e grau com o professor, não poderia ser diferente, pela experiência que o professor tem e tudo mais. Só que me parece que a pergunta, no sentido de que houve alguma questão ética, eu acho que isso a gente já poderia afirmar que sim. O que a gente talvez não consiga ainda determinar é a abrangência do problema. Exatamente. E qual a área que está sendo afetada. Porque por que eu estou trazendo no mínimo omissão. No mínimo exatamente, omissão. porque senão passa a percepção, né, de tudo que já foi dito, de todos os aspectos, inclusive da própria companhia que se autodenunciou, de que, sabe, ainda não sabemos se é questão ética. Acho que já está posto que é ética. Não, somente a americana que já está mais consumada, eu acho que exatamente. A questão ética, eu acho que agora o ponto principal que o professor aborda, e aborda muito bem, é o seguinte: olha, vamos ver o foco e vamos agir no foco, mas está claro que prevenção tem que ser mais bem olhada, né? Porque é um problema que se alastrou por muito tempo, independente de como aconteceu, mas ele se alastrou por muito tempo. Ou seja, a gente já devia estar olhando para isso lá atrás, em algum momento, não sei qual a área, mas a gente tem que ter algum bloqueio ali agora atrás. Teve omissão de informação, né, André? E outra coisa, eu acho que um papel que a gente tem que questionar muito forte é qual o papel da governança corporativa dentro dessas instituições. Exato. E mostrar para de governança, né? E qual que é o papel da governança? A governança, para que ela serve e como é que ela atua? Eu sei que o IBGC tem muito claro isso e está escrito no IBGC. Mas só que, assim, do ponto de vista prático, nós fizemos uma pesquisa uma vez, foi até publicado numa revista científica lá do Paraná, em que era exatamente isso. Nós entrevistamos o pessoal de governança e discutia qual que era o grau de envolvimento que eles tinham com as empresas, qual o nível de acompanhamento que eles conseguem ter. Então, assim, não é algo pequeno. Então, eu acho assim, eu vou mostrar uns números aqui meus que estão excelentes. Tá bom, mas qual a confiabilidade e como é que se dão esses números? Eu acho que esse também é um papel Professor, a pergunta do Antônio Alves, que eu não queria deixar de abordar, justamente sobre esse tema, e ele colocou principalmente para as empresas familiares e as médias e as pequenas, né? Então, tem mais dificuldade. Perfeito. Antônio, primeiro eu queria agradecer a pergunta de todos. Eu acho que são perguntas muito bem contextualizadas de profissionais experientes, né? E inclusive do André e do Wagner, eu acho que as colocações são muito felizes e isso enriquece a nossa discussão. Mas o que acontece, eu acho que nós temos que ter um modelo para as empresas menores. E eu diria o seguinte, esse modelo é um mínimo. Se eu tenho uma empresa e tenho condições de fazer algo mais, pode ser feito mais. Apresentei uma proposta uma vez lá na PUC do Paraná, eles me pediram para o encontro, falar sobre governança corporativa para micro e pequena empresa. E eu peguei e falei assim, olha, eu vou desenhar um modelo. Não é o modelo ideal, é o modelo ideal dentro da minha visão, dentro do que eu acho que o micro e pequeno empresário tem condição financeira de fazer e dentro do que é exigido. Então, primeiro, demonstrações contábeis. Já ajuda bastante. Você ter demonstrações contábeis que atendem à norma. Mas isso aí está na normatização. Tá, mas não é todo microempresário, tudo mais que tem as demonstrações mínimas. A gente sabe disso. Né? Segundo, um código de conduta, considerando a sua realidade. Eu não sei fazer tudo mais. Pega o do concorrente, pode olhar? Pode. Olhar não quer dizer copiar, mas olhar quer dizer aprender, né? Ou aprender com outro segmento, e discute a sua realidade. E ele tem uma vantagem em relação à grande empresa. É muito fácil reunir todo mundo. Né? Eu me lembro uma vez um amigo meu, ele tinha uma escola de inglês pequena e ele sempre reclamava do envolvimento dos funcionários. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, mas você já discutiu isso com eles, né? Então, eu acho que é um pouco isso. O código de conduta é isso, é discutir quais são os seus problemas diários, né? Como é que ocorre? E, a partir daí, você formular algo construído por eles, trazendo uma realidade. O outro ponto
é ele pensar em indicadores que têm a ver em relação com a realidade dele. Nós temos indicadores, como eu falei, tradicionais aí de finanças, mas ambientais, sociais, nós podemos. Por exemplo, esse mercado que eu citei, que ele pode trazer número de quilos de produtos que ele faz a logística reversa. Tanto quilos quanto valores. Isso é responsabilidade ambiental. Né? Acompanhar a satisfação dos seus funcionários, fazer pesquisa de satisfação, discutir com eles o cotidiano. Não são coisas possíveis. A outra é montar uma estrutura de governança que envolva a família e outros, porque são esses que são envolvidos. Aí eu tenho uma empresa, a empresa é minha família não tem nada a ver com isso. Não é assim. Quando você fale uma empresa, você fale a família, você tem problema com seus fornecedores e tudo mais. Então, você tem uma responsabilidade. Então, eu acho que essa discussão é algo muito relevante. Muito relevante. E é possível você ter um modelo e discutir esse modelo. Então, o que não é só o plano de negócio. Eu acho que o plano de negócio ele é muito importante porque ele te dá futuro, ele te dá visão. E hoje você vê muito treinamento para microempresário de plano de negócio, que eu acho excelente o trabalho, eu concordo, mas nós não podemos só se preocupar com o futuro, nós temos que preocupar, inclusive, como é que ele organiza suas contas, estou falando agora já do bem pequeno, individuais, separadas da empresa. Quer dizer, toda essa discussão é algo relevante e eles têm um papel muito importante, né? Porque, inclusive, de exportação. Uma certificação deles significa mais exportação. Significa você pegar uma empresa que, teoricamente, está condenada a deixar de existir, você transformá-la, às vezes, numa startup e ela evoluir, crescer e ter desenvolvimento. Né? Então, eu acho que é isso. Né? E acho mais, acho que esses organismos do terceiro setor, os institutos, SEBRAE, Conselho de Contabilidade, eles são fundamentais na construção desse processo. Eu acho que eles contribuem muito para a sociedade, o IBGC, né? Então, eu acho que são pontos aí que a gente tem que ter claro. E um outro ponto que eu acho que foi discutido e que o André colocou um pouco, o Wagner também um pouco, é qual o papel da contabilidade? Qual o papel de um curso de administração? Qual o papel dos cursos de tecnologia voltado à gestão? Eles precisam refletir isso. Tem as diretrizes. A diretriz fala a norma geral. Eu acho que na contabilidade ela é melhor desenhada do que os outros. Tá bom. Mas tem duas coisas que nós temos que ter claro. Primeiro, eu acho a diretriz muito pouco. E às vezes, superficial. E permite... Quando a diretriz fala, olha, tem que abordar contabilidade internacional. Quer dizer, mas o que é contabilidade internacional? Quer dizer, exatamente, você tem que estar com as normas atualizadas, né? Enfim, qual o papel? Outro ponto que eu acho, o segundo ponto, é qual a especificidade e o papel de cada curso. Então, você monta um curso de contabilidade, você tem que buscar pensar isso. Porque o aluno, muitas vezes, ele é muito voltado a atender a demanda que ele está sendo empregado. Eu estou fazendo estágio hoje de contabilidade, eu tenho uma demanda lá de guarda-livro, eu busco atender. E aí eu quero que a faculdade me ensine a fazer essa parte operacional. Né? Todo aluno é assim? Não, mas uma parte grande do Brasil é. A gente que corre o Brasil aí sabe disso. Então, ele precisa entender que ele não vai ter emprego dentro dessa perspectiva. Ele precisa aprender a aprender. Ele precisa aprender a inovar. Ele precisa ter disciplinas que permitam ele problematizar e sair com soluções. Aprender a buscar. Então, eu acho que a formação do profissional ela tem que ser menos, digamos de modo bem vulgar, tarefeira e mais reflexiva, mais disruptiva. Mas a disruptiva não é discutir o conceito de disruptiva. Né? Ser ético não é discutir o conceito da ética. Nós precisamos aprender os conceitos para a gente entender o que tem que ser feito. Mas é saber, do ponto de vista prático, como agir. Falar que nós vamos... Por exemplo, nós temos que implantar a EGOV, tem que
a questão da certificação digital, tem isso, tem aquilo. Mas nós vamos ficar onde? Nós vamos ficar no registro de dados, talvez não precise da gente. Ou nós vamos ficar na reconstrução da política da empresa e da instituição para que nós tenhamos mais competitividade e apoiamos do ponto de vista gestor de fato. Professor Fernando, nós estamos chegando já no nosso horário com essa conversa excelente. Eu queria, para a gente poder cumprir aqui o nosso compromisso, né, com o nosso público, inclusive, e com vocês da mesa, ouvir também as palavras finais do André, do Wagner Denis, do senhor professor Fernando também, as suas palavras finais. Eu vou, portanto, passar a palavra para o Irã. Por favor, Irã, para você também fazer o encerramento, as suas últimas palavras, e aí, na sequência, a gente roda. Eu vou pedir só para os senhores serem breves, para a gente poder cumprir o nosso horário com o nosso público. Irã. Obrigado, Bernardo. Bom, me cabe agradecer muitíssimo aos nossos painelistas pelo que trouxeram, pelas informações, pelo conhecimento que nos passaram. Queria pedir a eles uma gentileza, tomando uma liberdade, de que colocassem o seu contato aqui no chat, porque, assim, perguntas que não houve tempo de se responder, os que estão nos acompanhando poderiam dirigir ao painelista, que fará a gentileza de responder por escrito com toda certeza. Aos amigos do CAPOC, a todos que estão na audiência, muito obrigado. Nós estamos caminhando para o final, mas vamos rodar a palavra agora vamos começar ao contrário, pelo Wagner Denis, depois o nosso André, e finalizando com o professor, para podermos encerrar essas atividades que ocorreram hoje na mesa inovadora aqui na nossa sala Borja Zaldívar. Então, Wagner, você com a palavra, por favor. Bom, primeiramente foi uma mesa inovadora do nível daquelas que a gente já conversou, Irã e Bernardo, que merecia um certificado de participação a todos os ouvintes, a todos os que nos prestigiaram nesta mesa inovadora, né? Então, vamos pensar nas próximas mesas inovadoras uma metodologia para que a gente possa gerar um certificado de participação a todos aqueles. Foi uma aula magna, né? Realmente foi uma coisa assim bem interessante. E eu fiquei preocupado, viu, André, que você fez alguns comentários aí com seu professor, né? E você lembra que você está na fase aí ainda do mestrado, né? Que você está fazendo com ele. Então, eu fiquei preocupado. Falei, bom, vamos ver o que o André vai falar para o professor. Não é, professor? Enfim. Mas, pois é, de cara, qualquer maneira, nisso. Agora você me deixou satisfeito. Eu fiquei de olho. Eu falei, agora vai escorregar aí, o professor depois vai puxar ele no trabalho final. Mas, enfim, eu acho que foi muito interessante. Muitas pessoas já tinham comentado comigo, né, que é um assunto que causou até uma certa dúvida, né? Mas o que vai falar sobre a contabilidade, inovação, o que é isso e tal? E é importante a gente sempre ter a oportunidade de colocar para todos os profissionais de inovação de que muitos setores as pessoas colocam nesta mudança, né, como, olha, é um setor que vai acabar, é um setor que vai diminuir a sua função dentro da empresa, e, na verdade, nós estamos vendo ao contrário, né? Nós estamos vendo que toda tecnologia ela está trazendo muito mais qualidade a todo o serviço ligado à contabilidade, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente pode ressaltar aqui como resultado também desta mesa, a valorização do profissional de contabilidade inovador, porque se ele não se inovar e continuar só preenchendo lá os livros, né, preenchedor de livros e atas e etc., ele não vai conseguir se manter no mercado. Ele tem que estar sempre
evoluindo, sempre inovando, sempre se atualizando, né? Então, parabéns ao André, parabéns ao professor pela palestra brilhante. Eu queria... Com a palavra, Irã. Posso falar? Primeiro, eu queria agradecer... Por favor, André. Pode sim. É o André antes? Opa. Pela ordem sou eu, professor. Primeiro, depois que o Wagner falou, eu também passei a ficar preocupado. Qual que você vai falar, André? Faz favor, hein? Wagner, e depois eu vou ter que chamar o professor de lá, professor, vamos esquecer a mesa, né? Vamos tratar daqui para frente. Mas brincadeira aqui. Primeiro, agradecer ao Capoc, acho que, mesas como essa engrandecem a nossa profissão. A gente, como Instituto dos Contadores, a gente quer levar o nosso trabalho sempre à frente e sempre trazer luz à nossa atividade profissional, mas mais do que isso, a gente quer ver o crescimento da economia como um todo, e passa necessariamente pela atuação dos contadores. Acho que isso é claro, e a gente conseguiu aqui talvez passar um pouquinho disso para vocês e para quem talvez não tivesse essa visão. Tá? Queria destacar, inclusive, trazendo o holofote para a nossa profissão de novo, que amanhã é o Dia do Contador, então já vou parabenizar aqui a todos pelo Dia do Contador, né, que nos ouvem aí, e dizer também o seguinte, que a gente tem um prêmio de inovação, eu já comentei isso com o Wagner, e talvez já no próximo ano a gente fazer uma atividade conjunta para divulgar o nosso prêmio de inovação, inovação em contabilidade, logicamente ele está restrito à contabilidade, mas a gente vai dividindo essas informações aí, Wagner e demais do Capoc, acho que a gente tem que desenhar isso aí. Já tá combinado. O próximo prêmio já será uma ação cooperada aqui entre nossos institutos, viu, André? Pode contar que com legal, isso. Ótimo. Bom saber. E aí, o que mais eu tinha anotado aqui? Eu tinha várias coisas anotadas, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, mas vou ficar para uma próxima oportunidade. E por isso, inclusive, eu já vou sugerir aqui um próximo encontro. Não sei qual vai ser o formato, não sei se vai ser via SBR ou via Capoc, mas eu acho que vale a pena a gente trazer esse tema de novo e com essa abordagem de inovação, talvez pegando um recorte, que é o que deu mais assunto, e aí explorando mais esse recorte. Mas, de verdade, muito obrigado e espero vê-los em breve. E até a próxima, pessoal. Eu queria só e aí, agradecer... Talvez, André, a próxima aula, a próxima mesa, a gente possa fazer com certificado de participação. Ótimo. Está combinado. Perfeito. Eu queria só agradecer, dizer que foi muito agradável essa manhã, né? Agradecer a todos aí. Convidar a todos que queiram, inclusive, conhecer o nosso programa de mestrado. Nós, inclusive, temos defesas, às vezes, que são abertas e seria muito bom recebê-los. Inclusive, a do André, quando for, eu acho que seria uma boa convidar todo mundo, né? Que vai ser em breve também. Seria bom participar e é sempre também um local de aprendizado. Dizer que parabéns pela iniciativa do Capoc, parabéns pela iniciativa do CBR, parabéns a quem está nos ouvindo, e que eu estou à disposição. Coloquei meu contato no chat, tá bom? Um forte abraço. Muitíssimo obrigado, professor, e mais uma vez a todos os panelistas. E vamos passar a palavra ao nosso presidente Bernardo para o encerramento. Obrigado, Irã. Olha, mais uma vez trouxemos um tema atual, relevante, contabilidade, ética e inovação. Vocês viram quanto assunto a gente pode gerar e qual é o interesse do público. Eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live, participou enviando perguntas, comentários, agradecer nossos diretores e associados do Instituto Capoc, os nossos convidados, professor Fernando, André, Wagner, muito obrigado pelo alto nível do debate, e também ao Irã, que presidiu a nossa mesa sempre de uma forma brilhante. Irã, muito obrigado. Lembrar que o nosso propósito é promover iniciativas em inovação corporativa
E se você se dedica à inovação, venha nos conhecer e nos siga nas redes sociais para saber das novidades. Essa live ela fica disponível no LinkedIn, no YouTube do Instituto Capoc. Até a próxima mesa inovadora. Mês que vem a gente volta. Um grande abraço a todos e até lá. Trabalho de 10 anos, nós temos hoje